Você pode declarar bênçãos todos os dias. Pode profetizar a prosperidade a cada amanhecer. Pode imaginar a fartura em cada detalhe antes de adormecer. E mesmo assim, sentir que algo te impede de alcançar seus sonhos, que uma força invisível te retém. Existe algo que seus decretos não conseguem penetrar. Uma barreira intransponível que nenhuma afirmação, por mais poderosa que seja, consegue derrubar. E o pior de tudo, a maioria das pessoas nem sequer suspeita da existência dessa barreira oculta dentro de si. Florence Scovel Shinn dedicou anos de sua vida a desvendar esse mistério, a entender por que alguns indivíduos manifestavam seus desejos com tanta facilidade, enquanto outros, mesmo seguindo rigorosamente as mesmas técnicas, permaneciam aprisionados em um ciclo de frustração e escassez. A resposta que ela encontrou revolucionou completamente sua abordagem de ensino, mudando para sempre a vida de seus alunos. O obstáculo não era a falta de fé, não era a aplicação incorreta de alguma técnica secreta, não era a ausência de merecimento. A barreira, meus amigos, era uma pessoa, ou, em muitos casos, um conjunto de pessoas. Pessoas que você, lá no fundo, ainda não conseguiu perdoar. Florence Scovel Shinn descobriu que nutrir mágoas é como tentar nadar com uma âncora gigante amarrada aos pés. Você pode se debater o quanto quiser. Pode dominar a técnica de natação perfeita. Pode ter a determinação de um campeão olímpico. Mas, enquanto essa âncora permanecer presa a você, você simplesmente não sairá do lugar. E o mais inquietante de tudo é que a maioria das pessoas sequer se dá conta de que está carregando esse peso invisível. Elas acreditam, sinceramente, que já perdoaram, que já viraram essa página, que essa história mal resolvida não exerce mais nenhuma influência sobre suas vidas. Mas o subconsciente nunca esquece. Ele armazena cada mágoa, cada ressentimento, cada ferida que não foi devidamente cicatrizada. E é justamente o subconsciente que detém o poder de moldar a sua realidade, que determina o que você manifesta ou deixa de manifestar. Florence Scovel Shinn desenvolveu um teste simples, porém revelador, para identificar se você ainda carrega mágoas ocultas em seu interior. Ela pedia a seus alunos que visualizassem a pessoa que mais os havia magoado ao longo da vida, que trouxessem à mente o rosto dessa pessoa e, em seguida, que observassem atentamente as sensações que surgiam em seus corpos. Se você sentir qualquer aperto no peito, qualquer nó no estômago, qualquer aceleração repentina dos batimentos cardíacos, isso é um sinal claro de que você ainda não perdoou de verdade. Seu corpo está retendo a mágoa. Mesmo que sua mente consciente insista em dizer que já superou o ocorrido. E enquanto seu corpo continuar a abrigar essa mágoa, seus decretos de prosperidade serão sistematicamente sabotados de dentro para fora, minando seu potencial de manifestação. Em 1924, Florence atendia uma mulher chamada Anna. Anna era uma das alunas mais dedicadas. Chegava cedo para todas as palestras, anotava cada palavra, praticava todos os exercícios, declarava suas intenções com disciplina militar. E Anna estava completamente falida. Não fazia sentido. Anna fazia tudo certo, conhecia todas as técnicas, tinha fé genuína, mas o dinheiro simplesmente não vinha. Toda vez que algo parecia melhorar, uma despesa inesperada aparecia. Toda vez que uma oportunidade surgia, algo dava errado no último momento. Florence começou a investigar. Conversou com Anna sobre sua vida, sua história, seus relacionamentos. E então Florence fez uma pergunta que mudou tudo. Existe alguém que você não consegue perdoar? Anna hesitou. Seus olhos mudaram.
Seu corpo enrijeceu. E então ela disse que não, que já tinha perdoado todo mundo. Florence sabia que era mentira. Não porque Anna quisesse mentir, mas porque o corpo de Anna tinha acabado de contar a verdade. Florence insistiu. Gentilmente, mas firmemente. E aos poucos, a história veio à tona. O pai de Anna tinha abandonado a família quando ela tinha 12 anos. Simplesmente desapareceu um dia. Levou o dinheiro da casa. Deixou a mãe de Anna sozinha com 3 filhos. A mãe teve que trabalhar em 2 empregos. Anna teve que abandonar os estudos para ajudar em casa. Anna disse que tinha superado isso há muito tempo. Que não pensava mais no pai. Que ele não fazia diferença na vida dela. Mas Florence via outra coisa. Via uma mulher de 40 anos ainda carregando a ferida de uma menina de 12. Via décadas de raiva comprimida que nunca tinha sido liberada. Via um veneno silencioso que corroía cada tentativa de prosperar. Florence explicou algo que Anna nunca tinha ouvido. O dinheiro é energia, e energia precisa fluir. Quando você guarda mágoa, você cria um bloqueio no fluxo de energia. É como colocar uma pedra no meio de um rio. A água ali ainda corre, mas com muito mais dificuldade. O pai de Anna não estava mais presente na vida dela. Mas a mágoa que Anna guardava contra ele estava presente em cada momento, em cada decreto que ela fazia. Parte da energia ia para alimentar aquele ressentimento. Em cada afirmação de prosperidade, uma voz interna sussurrava que ela não merecia, porque o próprio pai a abandonou. Anna não estava manifestando falta de dinheiro. Anna estava manifestando abandono. Repetidamente. Obsessivamente. Porque era isso que seu subconsciente conhecia. Era isso que sua ferida não curada continuava criando. Florence propôs algo que deixou Anna horrorizada. Ela pediu para Anna perdoar o pai. Anna recusou imediatamente. Perdoar aquele homem? Depois de tudo que ele fez? Ele não merecia perdão. Ele destruiu a família. Ele arruinou a infância dela. Ele não merecia nada. Florence ouviu pacientemente. E então disse algo que ficou gravado na mente de Anna para sempre. Perdoar não é dizer que o que a pessoa fez está certo. Perdoar não é fingir que não doeu. Perdoar não é deixar a pessoa voltar para a sua vida. Perdoar é soltar a corda que te mantém presa a ela. Florence usou uma imagem que Anna nunca esqueceu. Ela disse que a mágoa é como uma corda invisível que conecta você à pessoa que te machucou. Enquanto você guarda a mágoa, você está amarrada a essa pessoa. Ela pode estar do outro lado do mundo, pode estar morta há anos, mas você continua conectada. E essa conexão drena sua energia, drena sua capacidade de manifestar, drena sua alegria, sua paz, sua abundância. Quando você perdoa, você não está fazendo um favor para outra pessoa. Você está cortando a corda. Você está se libertando. Você está recuperando toda a energia que estava sendo desperdiçada naquela conexão tóxica. Anna começou a entender, mas ainda não sabia como perdoar. Como você perdoa alguém que fez algo imperdoável? Como você solta décadas de dor? Foi então que Florence ensinou Anna o ritual do perdão noturno. Florence explicou que o momento antes de dormir era especial. Nesse momento, a mente consciente está relaxando e o subconsciente está se abrindo. O que você faz nos últimos minutos antes de dormir tem um impacto profundo no que seu subconsciente processa durante a noite. A maioria das pessoas vai dormir pensando em problemas, preocupações, ressentimentos, e então passa a noite inteira marinando nessa negatividade. O subconsciente trabalha durante o sono. E se você alimenta ele com mágoa antes de dormir, é mágoa que ele vai processar. Mas se você alimenta o subconsciente com perdão antes de dormir, é perdão que ele vai processar.
É cura que vai acontecer enquanto você dorme. É libertação que vai se enraizar no nível mais profundo da sua mente. O ritual do perdão noturno de Florence tinha 7 passos específicos. 7 passos que deveriam ser praticados todas as noites por pelo menos 7 dias. Alguns casos mais profundos precisavam de 21 dias ou até 40 dias. Mas a grande maioria das pessoas já sentia os resultados logo na primeira semana. Anna seguiu as instruções de Florence Scovel Shinn, à risca. Na primeira noite, Anna se deitou na cama, fechou os olhos, respirou fundo 3 vezes e então trouxe à mente a imagem do pai, o rosto dele, a voz dele, a presença dele. Imediatamente, o corpo dela reagiu. O peito apertou, o estômago embrulhou. Lágrimas começaram a escorrer. Décadas de dor comprimida, começando a emergir. Florence Scovel Shinn tinha avisado que isso aconteceria. O primeiro passo do ritual era justamente permitir que a dor viesse, não lutar contra ela, não tentar ser forte, apenas deixar a emoção fluir. Anna chorou naquela primeira noite, como não chorava há anos. Chorou pela menina de 12 anos, que foi abandonada. Chorou pela adolescente, que teve que crescer rápido demais. Chorou pela mulher adulta, que nunca entendeu por que nunca se sentia merecedora de nada. Mas depois das lágrimas, veio algo inesperado. Uma leveza, como se um peso tivesse sido removido do peito. Não todo o peso, mas parte dele. Anna dormiu profundamente naquela noite e acordou diferente. Algo tinha mudado, mesmo que ela não conseguisse explicar exatamente o quê. Na segunda noite, Anna repetiu o ritual. Dessa vez, as lágrimas vieram mais rápido, mas também passaram mais rápido. A imagem do pai já não causava tanta contração. A dor ainda estava lá, mas parecia mais distante. Florence Scovel Shinn tinha explicado que o perdão funciona em camadas. A cada noite, você remove uma camada. A cada noite, você se aproxima um pouco mais do centro da ferida. E quando você finalmente chega ao centro, acontece a cura verdadeira. Na terceira noite, algo diferente aconteceu. Enquanto Anna visualizava o pai, uma memória surgiu que ela tinha esquecido completamente. Uma memória de antes do abandono. Uma memória do pai ensinando ela a andar de bicicleta, rindo quando ela caía, ajudando ela a levantar. Anna tinha passado tanto tempo odiando o pai, que tinha esquecido que um dia o amou. Tinha esquecido que, antes da dor, havia alegria. Tinha esquecido que o homem que a abandonou era também o homem que uma vez foi seu herói. Essa memória não desculpava o que o pai fez, mas humanizava ele. E humanizar alguém é o primeiro passo para perdoar. Na quarta noite, Anna conseguiu fazer algo que achava impossível. Ela conseguiu dizer, mentalmente, as palavras que Florence Scovel Shinn tinha ensinado. Eu te perdoo, eu te libero, eu me liberto. As palavras saíram trêmulas, não totalmente sinceras, mas saíram. E Florence Scovel Shinn tinha dito que não precisava ser perfeito. O perdão não acontece de uma vez. O perdão é uma prática. Cada vez que você diz as palavras, mesmo que não sinta completamente, você está plantando uma semente. Na quinta noite, Anna percebeu que conseguia pensar no pai, sem que seu corpo reagisse tão intensamente. A contração ainda estava lá, mas era menor. A dor ainda existia, mas não dominava mais. Na sexta noite, Anna teve um sonho estranho. Sonhou que encontrava o pai numa estrada. Ele estava velho, cansado, arrependido. Ele pedia perdão. E no sonho,
Ana conseguia dar esse perdão. Abraçava o pai, sentia paz. Florence Scovel Shinn sempre disse que sonhos durante o ritual eram sinais de que o subconsciente estava processando a cura. Eram sinais de que as camadas mais profundas estavam sendo alcançadas. Na 7ª noite, Ana fez o ritual pela última vez e quando visualizou o pai, algo tinha mudado completamente. A imagem não causava mais dor. Causava algo que Ana nunca esperou sentir: compaixão. Ana viu o pai, não mais como um monstro que abandonou a família, mas como um homem quebrado que não conseguiu lidar com suas próprias dores. Isso não tornava o que ele fez aceitável, mas tornava compreensível. E compreender é a porta para perdoar verdadeiramente. Ana dormiu naquela 7ª noite, com uma paz que não sentia há décadas. E nas semanas seguintes, sua vida começou a mudar de formas que ela não conseguia explicar. Primeiro, foi uma sensação de leveza, como se um peso que ela carregava há tanto tempo e tinha esquecido que existia tivesse sido removido. Ela andava diferente, respirava diferente, via o mundo diferente. Depois, começaram as sincronicidades. Uma amiga que ela não via há meses ligou oferecendo um trabalho. Um antigo cliente que tinha desaparecido reapareceu querendo fechar um contrato grande. Uma conta que ela achava que estava perdida foi encontrada com um saldo que ela nem lembrava. Em 3 meses, Ana tinha saído da falência. Em 6 meses, estava mais próspera do que nunca tinha sido. Em 1 ano, tinha começado seu próprio negócio. Florence Scovel Shinn documentou esse caso e dezenas de outros similares. E o padrão era sempre o mesmo. Pessoas bloqueadas há anos conseguiam destravar suas vidas em semanas, quando praticavam o ritual do perdão noturno. Mas Florence Scovel Shinn descobriu que o ritual precisava ser feito de uma forma muito específica para funcionar. Não bastava apenas pensar na pessoa e dizer que perdoava. Havia uma sequência, uma estrutura, uma progressão que maximizava os resultados. O primeiro passo era o que Florence Scovel Shinn chamava de convocação. Você não apenas pensa na pessoa, você convoca a presença energética dela. Visualiza ela de pé na sua frente. Vê os detalhes do rosto, das roupas, da postura. Quanto mais vívida a visualização, mais profundo o trabalho. O segundo passo era a permissão. Você permite que todas as emoções venham. Raiva, tristeza, medo, vergonha, o que quer que esteja guardado. Você não julga essas emoções. Não tenta controlá-las. Apenas permite que existam. O terceiro passo era a expressão. Você diz para a imagem da pessoa tudo o que sempre quis dizer. Pode ser em voz alta se estiver sozinho, ou mentalmente se houver outras pessoas na casa. Você expressa a dor, a raiva, a decepção, tudo o que ficou engasgado. O quarto passo era a compreensão. Você tenta, mesmo que seja difícil, ver a situação do ponto de vista da outra pessoa. Não para desculpar, mas para humanizar. Pessoas machucam outras pessoas porque estão machucadas. Isso não justifica, mas explica. O quinto passo era a declaração. Você diz as palavras do perdão. Eu te perdoo, eu te libero, eu me liberto. Mesmo que não sinta completamente, você diz. As palavras têm poder. As palavras programam o subconsciente. O sexto passo era a bênção. Você deseja genuinamente que a pessoa seja feliz, próspera, abençoada. Isso é o mais difícil. Mas Florence Scovel Shinn explicava que, quando você consegue abençoar quem te machucou,
você quebra definitivamente a conexão tóxica. O 7º passo era a liberação. Você visualiza a corda que te conectava à pessoa, sendo cortada. Visualiza ela se afastando, indo viver a vida dela. E você fica com toda a sua energia de volta, completo, livre. Esse ritual de 7 passos, praticado todas as noites antes de dormir, era o que Florence Scovel Shinn chamava de limpeza profunda da alma. E Florence Scovel Shinn insistia que nenhuma oração, nenhuma declaração de fé, nenhuma técnica de manifestação divina funcionaria plenamente, enquanto essa purificação interior não fosse feita. Pense desta forma: se você deseja plantar um jardim abençoado, primeiro precisa limpar o terreno, remover as ervas daninhas, retirar as pedras, preparar o solo com oração. Se você tenta plantar sementes num terreno cheio de espinhos e pedras, elas não vão germinar corretamente. As orações são as sementes. O perdão é a limpeza do terreno. E muitas pessoas passam anos jogando sementes em solo amaldiçoado, sem entender por que nada floresce. Florence Scovel Shinn atendia constantemente pessoas que faziam tudo certo, tecnicamente, mas continuavam bloqueadas. E em quase todos os casos, quando ela investigava mais a fundo, encontrava mágoas não resolvidas. Às vezes, contra os pais, às vezes, contra ex-companheiros, às vezes, contra antigos sócios ou amigos, e às vezes contra si mesmas. E o mais traiçoeiro é que muitas dessas mágoas estavam tão enterradas que as pessoas nem sequer sabiam que existiam. Elas acreditavam sinceramente que tinham superado, mas o corpo guardava a memória. O subconsciente mantinha o arquivo aberto. E esse arquivo aberto drenava energia constantemente. Florence Scovel Shinn desenvolveu um método para identificar mágoas ocultas. Ela pedia para seus alunos fazerem uma lista de todas as pessoas importantes de suas vidas: pais, irmãos, cônjuges, ex-cônjuges, amigos, mentores, líderes religiosos. Qualquer pessoa que tivesse tido um impacto significativo. Depois, pedia para lerem cada nome, lentamente, e observarem as sensações no corpo. Se houvesse qualquer desconforto, qualquer tensão, qualquer reação emocional, era um sinal claro de que havia algo não resolvido ali. Algumas pessoas ficavam chocadas com os resultados. Descobriam que guardavam ressentimento contra pessoas que achavam que tinham perdoado há anos. Descobriam que sentiam raiva de pessoas que nem sequer lembravam que existiam. Descobriam que carregavam o peso de dezenas de relacionamentos mal resolvidos. E cada um desses relacionamentos mal resolvidos era uma âncora. Cada mágoa não processada era um vazamento de energia. Cada perdão não dado era um bloqueio no fluxo da graça divina. Em 1926, Florence Scovel Shinn atendeu um caso que a marcou profundamente. Um homem chamado Vicente procurou por ela completamente desesperado. Tinha perdido tudo: negócio falido, casamento destruído, saúde abalada. Vicente estava no fundo do poço e não via saída. Florence Scovel Shinn fez o exercício da lista com Vicente. E quando chegou no nome do pai, algo aconteceu. Vicente começou a tremer. Seus olhos se encheram de lágrimas. Sua voz falhou. O pai de Vicente tinha sido um homem cruel. Batia em Vicente quando criança. Humilhava ele na frente dos outros. Dizia constantemente que ele era um fracasso, que nunca seria nada, que era uma vergonha para a família. Vicente tinha saído de casa aos 17 anos. Cortou completamente o contato com o pai e jurou para si mesmo que seria tudo o que o pai disse que ele não seria. Construiu um negócio, casou, teve filhos. Provou que o pai estava errado. Ou pelo menos
Foi isso que Vicente pensou que tinha feito. Porque Florence Scovel Shinn viu claramente o que estava acontecendo. Vicente não tinha construído uma vida para si mesmo. Vicente tinha construído uma vida contra o pai. Cada decisão, cada conquista, cada passo era motivado pelo desejo de provar que o pai estava errado. E quando você vive para provar algo para alguém, você está escravizado a essa pessoa. Cada sucesso de Vicente era, na verdade, uma forma de dar poder ao pai. Cada realização era alimentada pela raiva, pelo ressentimento, pela mágoa. Enquanto Vicente prosperou, essa dinâmica funcionou de forma perversa. A raiva do pai era o combustível que o impulsionava. Mas quando as coisas começaram a dar errado, Vicente não tinha recursos internos para lidar. Porque ele nunca tinha construído nada genuíno. Tudo era reação ao pai. Florence Scovel Shinn disse para Vicente que ele precisava perdoar o pai. Vicente recusou, veementemente. Perdoar aquele monstro? Nunca. Florence Scovel Shinn então fez uma pergunta que silenciou Vicente. Ela perguntou quem estava sofrendo mais com essa mágoa. O pai, que provavelmente nem pensava em Vicente. Ou Vicente, que passava cada dia carregando esse peso? A mágoa não machuca quem te machucou. A mágoa machuca você. É como beber veneno esperando que a outra pessoa morra. Vicente praticou o ritual do perdão noturno por 40 dias, não 7 dias, porque a ferida era muito profunda. 40 dias de trabalho intenso. 40 noites enfrentando os demônios do passado. Nas primeiras semanas, foi brutal. Memórias que Vicente tinha enterrado há décadas vieram à superfície. Ele reviveu pancadas, humilhações, momentos de terror absoluto. Algumas noites ele acordava suando, chorando, tremendo. Mas Florence Scovel Shinn o encorajou a continuar. Disse que a cura profunda exige passar pela dor. Não existe atalho. A única saída é através. Por volta do 20º dia, algo começou a mudar. Vicente começou a ter memórias diferentes. Memórias de seu pai também sendo humilhado pelo próprio pai. Histórias que ele tinha ouvido sobre a infância terrível que seu pai teve. O ciclo de violência que vinha de gerações. Vicente percebeu que seu pai não era um monstro. Era um homem destruído, que destruiu outros porque não sabia fazer diferente. Isso não desculpava nada, mas explicava. E explicar é o início de perdoar. No 40º dia, Vicente conseguiu fazer algo que nunca imaginou possível. Ele conseguiu sentir compaixão pelo pai. Não amor, não saudade, não desejo de reconciliação. Apenas compaixão por um ser humano que teve uma vida miserável e espalhou essa miséria para outros. E no momento em que Vicente sentiu essa compaixão, a corda se rompeu. Décadas de conexão tóxica foram cortadas num instante. Vicente sentiu fisicamente como se correntes tivessem caído dos seus pulsos. Nos meses seguintes, a vida de Vicente se reconstruiu de forma que ele não conseguia explicar. Um antigo parceiro de negócios entrou em contato propondo uma sociedade. O casamento, que parecia morto, encontrou uma nova vida. A saúde começou a melhorar, sem nenhuma intervenção médica nova. Vicente disse para Florence Scovel Shinn que era como se ele tivesse vivido 40 anos com um freio de mão puxado. Quando finalmente soltou o freio, tudo começou a fluir naturalmente. Florence Scovel Shinn documentou casos como o de Vicente repetidamente. E o padrão era sempre o mesmo. Quanto mais profunda a mágoa, mais tempo o ritual levava. Mas os resultados eram proporcionais ao trabalho investido. Agora, existe algo que Florence Scovel Shinn descobriu que torna o perdão antes de dormir especialmente poderoso. E se você não entender isso,
Pode fazer o ritual de forma mecânica, sem obter os resultados. O sono é um portal. Quando você dorme, seu subconsciente assume o controle. A mente consciente, com todas as suas defesas e resistências, vai descansar. E o subconsciente fica livre para processar, reorganizar, curar. O que você faz nos últimos minutos antes de adormecer? É como dar instruções precisas para o seu subconsciente. É como programar um computador, que vai trabalhar a noite toda para você. Se você o alimenta com medo, preocupação, ressentimento, é exatamente isso que ele vai processar. Agora, se você o programa com perdão, libertação, cura, é isso que vai acontecer. Florence Scovel Shinn explicava que muitas pessoas sabotam as próprias bênçãos, bem ali, antes de dormir. Elas se deitam repassando problemas, preocupando-se com o dia seguinte, remoendo mágoas antigas, e ainda esperam acordar renovadas. O ritual do perdão noturno inverte essa dinâmica. Em vez de nutrir o subconsciente com negatividade, você o alimenta com cura. Em vez de reforçar conexões tóxicas, você as dissolve. Em vez de acordar carregando o peso do dia anterior, você acorda mais leve. E existe outro aspecto que Florence considerava crucial: o estado entre acordado e dormindo, o que ela chamava de estado crepuscular. É quando o subconsciente está mais receptivo. As sugestões dadas nesse momento têm um poder multiplicado. Por isso, o ritual era feito deitado, na cama, com as luzes apagadas, nos momentos finais antes de adormecer. Não era um exercício para fazer sentado na sala e depois ir dormir. Era para ser feito no exato momento de transição entre vigília e sono. Muitos alunos de Florence relatavam que adormeciam durante o ritual. Fechavam os olhos para imaginar a pessoa. E quando percebiam, já era manhã. Florence dizia que isso não era problema. Na verdade, era sinal de que o ritual estava funcionando. O subconsciente tinha assumido o controle e continuado o trabalho durante o sono. Mas Florence Scovel Shinn também alertava sobre um erro comum que as pessoas cometiam: o erro de tentar perdoar rápido demais. Perdão não é uma decisão instantânea. Perdão é um processo. Quando você tenta forçar o perdão antes de estar pronto, você cria apenas uma máscara. Diz que perdoou, mas a mágoa continua ali embaixo, fazendo seu trabalho destrutivo. O ritual do perdão noturno respeita o tempo do processo. Você não precisa perdoar na primeira noite, nem na segunda, nem na terceira. Você vai fazendo o ritual, noite após noite, e o perdão vai acontecendo naturalmente. A cada noite, uma camada é removida. A cada noite, você se aproxima mais da libertação verdadeira. Algumas pessoas levam 7 dias, outras levam 21, outras levam 40. Florence Scovel Shinn até acompanhou casos que precisaram de 90 dias de ritual para dissolver mágoas muito antigas e profundas. O importante não é a velocidade. O importante é a consistência. Fazer o ritual todas as noites, sem pular, até sentir que a libertação aconteceu. Você vai saber quando aconteceu, porque vai conseguir pensar na pessoa, sem nenhuma reação emocional negativa. Vai ser como pensar em um estranho. Agora preciso te contar sobre o tipo mais difícil de perdão que existe. Um tipo que Florence Scovel Shinn considerava o mais importante de todos, e que a maioria das pessoas nunca faz: o perdão a si mesmo. Florence descobriu que muitas pessoas carregavam mágoas contra si mesmas, que eram ainda mais destrutivas do que mágoas contra outros. Raiva por erros cometidos, vergonha por escolhas ruins, culpa por oportunidades perdidas. Essas pessoas se puniam constantemente.
não conscientemente, mas em níveis profundos, estavam sempre se sabotando, impedindo-se de prosperar, porque achavam que não mereciam, bloqueando a felicidade, porque achavam que não tinham direito. O ritual do perdão. Noturno podia ser adaptado para o auto-perdão. Em vez de imaginar outra pessoa, você imaginava a si mesmo. Às vezes a versão mais nova de você. Aquela que cometeu o erro. Aquela que fez a escolha errada. Aquela que você não consegue perdoar. Florence atendeu uma mulher chamada Beatriz, que carregava uma culpa devastadora. Quando jovem, Beatriz tinha engravidado e, pressionada pela família, tinha feito um aborto. Décadas tinham passado. Mas Beatriz nunca se perdoou. E essa culpa se manifestava em todas as áreas da vida. Beatriz não conseguia manter relacionamentos. No fundo, achava que não merecia amor. Beatriz não conseguia prosperar financeiramente. No fundo, achava que não merecia fartura. Beatriz vivia num estado constante de autopunição disfarçada. Florence Scovel Shinn ensinou Beatriz a fazer o ritual do perdão noturno consigo mesma. Imaginar a jovem Beatriz, assustada, pressionada, sem opções. Não para julgar, mas para entender, para ter compaixão, para finalmente dizer as palavras que precisavam ser ditas. Eu te perdoo, eu te libero, eu me liberto. Beatriz praticou o ritual por 40 dias. E o que aconteceu foi uma transformação que ela descreveu como renascer. A culpa que carregava há décadas simplesmente dissolveu. E com ela, os bloqueios que mantinham Beatriz presa a uma vida de punição. Florence Scovel Shinn disse que o auto-perdão era o perdão mais importante, porque afetava tudo. Você pode perdoar todo mundo, mas, se não se perdoar, ainda está carregando a âncora mais pesada. Você acabou de receber um conhecimento que Florence Scovel Shinn considerava fundamental para qualquer trabalho espiritual. Um conhecimento que ela insistia em ensinar antes de qualquer técnica de manifestação. Porque de nada adianta aprender as orações mais poderosas. Se você está carregando mágoas que bloqueiam tudo, de nada adianta imaginar a fartura. Se no fundo você acha que não merece, de nada adianta profetizar a prosperidade. Se existe uma parte de você que ainda está amarrada ao passado, o perdão é a limpeza que precede a construção. É o esvaziamento que precede o preenchimento. É a morte que precede o renascimento. Se este conhecimento sobre o ritual do perdão noturno tocou algo em você, se você sentiu que existe alguém que você precisa perdoar, ou se reconheceu que precisa se perdoar, existe uma forma de honrar esse momento. Ali embaixo você vai encontrar o botão de "Valeu demais". É uma forma de dizer que este conhecimento tem valor para você. Que você quer que mais pessoas tenham acesso a esses ensinamentos de Florence Scovel Shinn. Florence Scovel Shinn ensinou que a energia precisa circular. Quando você recebe algo valioso e reconhece esse valor, você abre canais para receber ainda mais. Segurar bloqueia, circular multiplica. O valeu demais não é apenas uma contribuição financeira. É você praticando a lei da circulação que Florence ensinou. É você dizendo ao universo que reconhece sabedoria quando encontra. Agora deixa eu te dar as instruções finais para começar o ritual do perdão noturno. Hoje mesmo, primeiro, identifique a pessoa. Pode ser a primeira que veio à sua mente enquanto você assistia a este vídeo. Pode ser alguém que você acha que já perdoou, mas que ainda causa alguma reação quando você pensa. Pode ser você mesmo. Segundo, comprometa-se com pelo menos 7 noites consecutivas. Não pule dias. A consistência é essencial para o processo funcionar.
Se a mágoa for muito profunda, estenda para 21 ou 40 dias. Terceiro, faça o ritual na cama, com as luzes apagadas, nos momentos finais antes de dormir. Não faça sentado na sala. Não faça de dia. O estado entre a vigília e o sono, aquele momento crepuscular, é quando o ritual atinge seu máximo poder. Em segundo lugar, siga os 7 passos: invocação, permissão, expressão, compreensão, declaração, bênção, liberação. Não pule nenhuma etapa. Cada uma delas tem uma função essencial. Terceiro, não force o perdão. Deixe que ele aconteça naturalmente. Algumas noites você sentirá raiva. Outras, tristeza. Outras ainda, um vazio profundo. Todas essas experiências fazem parte do processo de cura. Quarto, mantenha um caderno. Sempre ao lado da cama. Se você acordar no meio da noite com insights, sonhos ou memórias, anote tudo. Essas são mensagens preciosas do seu subconsciente, processando a cura em níveis profundos. Quinto, confie no processo. Mesmo que nas primeiras noites pareça que nada está acontecendo, persista. A cura está ocorrendo em dimensões que você não consegue perceber conscientemente. Confie. Florence Scovel Shinn dedicou décadas de sua vida ajudando pessoas a se libertarem de mágoas, que as aprisionavam em ciclos viciosos. E ela sempre dizia que o perdão era a chave mestra. A chave que abre todas as outras portas. A chave que a maioria das pessoas nunca usa, porque erroneamente acredita que perdoar é fazer um favor para quem as machucou. Mas agora, você sabe a verdade. Perdoar é se libertar. Perdoar é cortar as amarras que te prendem ao passado. Perdoar é recuperar a sua energia vital. Perdoar é desbloquear o seu poder de manifestação. Agora, nos comentários, eu quero que você faça algo muito importante. Escreva o número. Apenas o número de pessoas que você identificou que precisa perdoar. Pode ser 1, pode ser 5, pode ser 10. Não precisa dizer quem são. Apenas o número. Esse número representa as âncoras pesadas que você está carregando. Cada uma dessas pessoas está conectada a você por uma corda invisível. Cada uma delas está drenando a sua energia, sugando a sua vitalidade. E se você identificou que precisa se perdoar, escreva: eu também. Essa é a âncora mais pesada de todas, a mais difícil de remover. Quando você escreve esse número nos comentários, você está fazendo um reconhecimento público, um passo fundamental para a cura. Florence ensinou que o reconhecimento é o primeiro passo. Você não pode curar aquilo que você sequer reconhece que existe. A partir de hoje, você tem uma escolha clara. Você pode continuar carregando suas âncoras. Pode continuar conectado a pessoas que te machucaram no passado. Pode continuar preso a um ciclo de dor e sofrimento. Ou você pode começar o ritual do perdão noturno. Pode cortar as cordas. Pode recuperar a sua energia. Pode finalmente liberar a sua capacidade inata de manifestar seus sonhos e desejos. Florence Scovel Shinn dizia que a maioria das pessoas vive com o freio de mão puxado. Gastam uma energia enorme tentando avançar, sem perceber que estão se segurando, se sabotando. O perdão é soltar o freio de mão. É liberar a sua força interior. E quando você finalmente solta, tudo muda. 7 noites, 7 passos. Libertação completa. Está consumado. Que assim seja.